Olá, pessoal! Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa cestinha de fruta, ao nosso risco. Hoje vamos pintar essas ameixas. Vamos ver o passo a passo delas? Espero que vocês estejam bem para me acompanhar hoje com essa pintura. Olha só, essa eu vou deixar ela um pouquinho mais avermelhada. Por isso, eu tô colocando, olha aqui, uma boa quantidade de vermelho vivo. Estou fazendo uso de um pincel número 6. É um espaço bom para trabalhar, ela não é tão pequena. Então, eu vou usar esse pincel que para mim já é um pouquinho maiorzinho, né? Que eu costumo usar o número 4. Pintei essa quantidade de vermelho vivo. Agora, peguei um pouquinho de vinho. Olha só. Tô passando esse vinho, vou passar ele em volta desse vermelho todinho. Vou emendar o vermelho dessa forma, manchando um pouco esse vermelho. Procure fazer essas emendas bem feitas, embora a ameixa ela requer muitas manchinhas, mas são manchinhas mais alongadas. As ameixas, elas são pintadas como se fossem as uvas. As uvas, elas não têm aquela cor uniforme. Observe a uva verde aí em cima. Ela tem lugares que leva tons mais escurinhos, outros mais claros, e isso se por toda a sua extensão, não é? Não obedece aquele cantinho de luminosidade, de sombra. Às vezes, até no lugar de luminosidade, leva alguns tons escuros, algumas manchas mais escuras. Aí, por enquanto, eu estou passando vermelho vivo e vinho. Estou emendando esses tons. Para essa parte aí embaixo, eu vou usar o Bordeaux. Se você tiver o tom uva, passe ele, fica bom. Mas como eu não tenho, então eu vou usar o Bordeaux e vou subindo ele para emendar com o vinho. Vou deixar ele, que é um tom tanto mais escurinho, nessa parte mais de baixo, essa parte onde fica atrás dessa outra fruta, da maçã. Agora, eu vou pegar o vinho e vou terminar de encher toda a minha ameixa. Olha só. Agora, eu peguei um pouquinho de violeta, violeta mesmo, e vou começar a dar umas manchadinhas nela. Pouca coisa, não precisa muito não, viu? E como essa parte dessa ameixa não é muito grande, menos tinta ainda você tem que lembrar de pegar, é pouquinha coisa. Para até então, usamos em nossa ameixa vermelho vivo, vinho, bordoax e violeta. Agora, gente, vamos dar continuidade, deixando ela um tantinho mais esbranquiçada, dando uma apagadinha nesses tons que nós colocamos. Não é para sumir com eles, mas a gente vai colocando um pouquinho de azul caribe, se você tiver. Como eu não tenho, eu fiz uma misturinha do azul bebê com um pouquinho de azul marinho. Se você tiver aí na sua casa o azul caribe, use ele. Se você não tiver e você ficar com medo de fazer essa misturinha para não ficar muito escuro ou muito claro, use o branco mesmo ou o azul bebê puro. A última, eu vou pintar ela com o azul bebê puro para você ver que não faz assim essa diferença, tá? Olha só, eu espalhei esse azul bebê e continuo espalhando de forma que a gente deixe mais um tanto que esbranquiçada, que mais apagado essa tonalidade desse vinho, desse vermelho, desse bordeaux, enfim, de todas essas cores que nós usamos. É para ficar um pouquinho mais suavizado, não é para sumir com elas. Olha só, eu coloquei essa minha misturinha de azul, saí espalhando levemente. Esse azul precisa aparecer, mas sem deixar que as outras tonalidades desapareçam, tá bem? Olha que eu até coloquei bastante dele, mas eu fui misturando suavemente e os outros tons ainda estão aí. Eu não coloquei lugares muito certinhos, saí manchando os lugares mais e lugares menos. Agora, eu coloquei um toquezinho de preto aí em cima,
para aprofundar um pouco mais essa parte que realmente é um relevo mais inferior, uma depressãozinha que tem nessa fruta. E esse cantinho aí, onde teria o cabinho que seguraria ela, eu não vou fazer o cabinho. Eu vou deixar como se tivesse sido arrancado esse cabinho, tá bem? Tô colocando, olha, um pouquinho de preto aí nessa parte de baixo. Observe que eu vou subir um pouquinho esse preto, deixando uma manchinha pela casca dessa fruta. Tô colocando aí um pouquinho também. Mas, gente, é muito pouquinho. Olha, é uma coisinha de nada. Só o pincel sujinho. Cuidado com esse preto. Senão, você pode fazer um borrão aí na sua frutinha. Veja que eu coloquei, dei uma unida, principalmente nas laterais. E assim, olha, vai ficando a nossa ameixinha. Ela é um tanto manchada. Observe que ela tem manchas de azul, ela tem manchas de preto, aparece um tanto do vermelho ainda. Vou colocar uns excessozinhos de branco, assim como eu coloquei aí, tá vendo? Não é aquela, você não pega uma quantidade de tinta e joga lá, não. Você coloca e dá uma unida no em volta dela. Se você quiser, você pode usar até o dedo para colocar esse excessozinho. Eu vou colocar com o pincel mesmo. Nesse cantinho aí mais avermelhado, eu vou distribuir um pouquinho de ocre ouro. Vou colocar um excesso aí nesse centro e vou sair espalhando em volta. Não deixe essa tinta aí jogada de qualquer forma. Você coloca ela e sai espalhando ela, unindo as tintas que já está embaixo, deixando o centro aparecer bem. Observe que eu espalhei um pouco esse ocre ouro, mas deixe ele limitado a esse lugarzinho, não leve ele para outras regiões, não. O lugar de onde foi arrancado o cabinho dessa fruta, eu vou encher ele também todo com o ocre ouro e vou manchar um pouquinho com o vinho, mas eu vou usar apenas esses dois tons. No em volta, eu vou passar um pouquinho do Bordeaux, mas para a região de onde estava sem tinta, eu vou encher com o ocre ouro e manchar um pouquinho com o vinho, apenas isso. Olha só, essa região aí de cima, você pode colocar um toquezinho do Bordeaux para deixar um tantinho mais escuro. Não precisa colocar o preto para não ficar escuro demais. Mas também, se você não tiver o Bordeaux, você pode passar bem pouquinho preto, quase nada, tá? Para essa outra fruta, eu vou usar também o vermelho vivo. Olha que eu cresci um pouco esse vermelho, aí nesse centro dessa ameixa, mas aí nós vamos passar o vinho, vamos trazer o vinho, emendando a ele. Vamos passar esse vinho trazendo para cima desse vermelho. Vamos deixar ele um tanto mais discreto aí, bem menor. Tá vendo que eu tô levando o tom vinho um tanto para cima desse vermelho. Você vai fazendo essa emenda, não deixe ela muito manchada, não. Embora a fruta seja basicamente de manchinhas, mas a gente tenta fazer essas emendas boas. Na hora que a gente precisar de manchinhas, a gente vai fazer elas. Olha só, emendei bem esses dois tons, deixei esse vermelho um tanto que discreto e enchi mais essa porção toda com o vinho. Tô colocando um pouquinho de vermelho nessa parte que eu achei que ficou o vinho grande demais comparado ao vermelho. Agora, eu vou pegar a Bordeaux e vou terminar de pintar ela. Vou passar por toda essa parte, emendando ao vinho e ao vermelho, consequentemente. Agora, com um pouco de azul marinho, eu vou sair manchando, olha, essa região por aí. Eu vou subir também esse azul um pouco, mas cuidado. Esse azul é para ele provocar algumas manchinhas por essa ameixa. Não é para ele sumir com essas cores que já estavam aí pintadas. Observe que eu passei um pouco aí em cima também.
Olha só os pontos onde eu estou distribuindo esse azul marinho. Na outra fruta, nós manchamos um pouquinho com violeta, não foi? Para essa, já estou manchando com azul marinho. Eu sei que tá escuro, mas é o azul marinho que eu estou usando, não é preto. Agora sim, eu vou colocar um pouquinho de preto. Olha, gente, quando você for colocar esses detalhes, se você quiser pegar um pincelzinho menor, para fazer esses cantinhos sem borrar, fica melhor, viu? Entre um pincel 4, um pincel 6, tá bom esses tamanhos, 4 e 6. Agora, com esse pincelzinho aí 6, eu tô colocando aquela minha misturinha novamente, do azul bebê com o azul marinho, que você pode estar usando aí na sua casa, o azul caribe. Eu vou espalhar bem suavemente. Eu quero que esse azul, ele apareça um pouquinho mais. Para ele aparecer um pouquinho mais, não se misturar tanto aos tons que já estavam aí embaixo, eu preciso colocar ele. O peso que vai para misturar essa tinta aí é o peso do pincel. Eu não vou forçar o pincel no tecido. Olha só, essa parte aí eu deixei o azul mais forte. Para baixo eu já misturei mais ele, coloquei agora um pouquinho de branco para me ajudar a deixar essa fruta mais esbranquiçada, suavizar mais esses tons da tinta, não é? Deixar mais opaco. E tô colocando ainda um pouco mais dessa minha misturinha ou o seu azul caribe aí em casa. Olha só, essa parte aí de cima eu vou deixar ela bem marcada. Marcada de forma que não fique tipo batidinhas, como se fosse uma casca áspera, porque a casquinha dessa fruta é bem lisinha. Então, depois que seja, a gente tem que dar uma emendadinha nisso aí. Olha só que agora eu distribuí por cima da fruta esse azul, deixei bem marcado. Agora eu vou começar a dar uma alisada nessas tintas, para não ficar áspero. Eu não quero que fique uma casquinha áspera, mas sim que fique mais uniforme, que fique mais lisinha, uma textura mais lisa. Vou passar um pouquinho de vermelho aí nesse centro, naquele lugar onde já tinha vermelho, vou acentuar mais. É tipo como se eu estivesse manchando agora, começando a manchar a fruta nos lugares que eu quero. Coloquei o vermelho, agora eu coloquei um pouquinho do ocre ouro. Espalhei, veja que eu espalho bem, eu não deixo um excesso, não é um brilho de ocre ouro, mas apenas uma manchinha com ele. Tô pegando aí o vinho e vou manchando um pouquinho mais essa casca dessa fruta. Colocando uns toques aqui, outros ali, deixando lugares que fique mais esbranquiçado e lugares que esse esbranquiçado sumiu. Agora, eu peguei um pouco de Bordeaux e vou continuar manchando. É bem semelhante a uma uva. A diferença é que isso aí seria uma uva bem grande, né? Muito grande. E as uvas, no geral, elas são pequenininhas, dependendo do tamanho que você queira pintar no seu desenho. Agora, gente, eu peguei um pouquinho de preto e vou fazer também umas manchinhas com o preto. Acentuei a parte que coloquei o Bordeaux e tô manchando outras regiões. Observe que eu usei para manchar essa, eu usei o vermelho, o ocre ouro, o vinho, Bordeaux, preto. Agora, vamos colocar umas luminosidades. Tô colocando aí o branco, vou espalhar de início um pouco. Lembrando que o brilho dessa fruta não é aquele excesso mesmo jogado em cima da fruta, ele fica mais unido. Você pode estar colocando com o pincel ou você pode estar colocando com o dedo mesmo, dá para colocar com tranquilidade, viu? Olha só, os lugares onde ficou mais esbranquiçado, eu coloquei uma luminosidade.
Você pode colocar apenas um ponto de luminosidade ou alguns, 2 ou 3 no máximo. Não coloca demais não, tá? Dependendo da posição que a fruta está aparecendo. Aí, eu desci uma manchinha com esse branco. Vou unir um pouquinho essas tintas. Não quero uma casquinha muito áspera. Eu quero ela mais alisadinha. Olha só, tô passando com o dedo, espalhando um pouquinho, deixando mais unido os tons. Esse branco, você pode deixar ele já assim, olha, mais apagadinho, ou você pode dar uma reforçada, deixar ele mais aparente. Eu vou colocar um pouquinho mais, um excessozinho, nos lugares onde ele já estava mais marcado. Deixar ele só um pouquinho mais forte. Aí, eu tô misturando um pouquinho, eu quero ele mais suave por essa região e os pontos de brilho mais em cima. Para essa outra fruta, vamos fazer ela um pouquinho diferente. Eu já vou colocando o ocre ouro, vou emendar esse ocre, o vermelho, vermelho vivo. Coloquei o ocre ouro, tô passando em seu em volta o vermelho vivo, deixando esse ocre quase que sumido. Aí, será o ponto de maior luminosidade. Vou passando agora o vinho, emendando esse vermelho. Veja que essas emendas, elas ficam razoavelmente bem feitas, elas não precisam ficarem manchadas agora. Depois, a gente emenda isso, a gente mancha isso o quanto a gente quiser. Para agora, a gente vamos emendando essas tintas. Coloquei o vermelho vivo desse outro lado também e estou passando o vinho. Esse vinho, ele vai crescer um pouco por essa fruta, mas você procura fazer logo essa emenda para depois não ficar difícil. Olha só, tudo isso aí foi o vinho. Agora, estou vindo com um pouquinho de violeta, o violeta puro mesmo. E vamos emendando esse violeta com esse vinho. Vamos deixar essa aparecendo mais esse tom de violeta. Vou passar por essa região aí, aliás, eu vou crescer até bastante esse violeta. Vou dar sequência por esse outro lado, depois do cabinho, nosso lado direito. Vamos descendo ele e emendando com esse vinho, com esse vermelho. Vamos misturando um tanto, deixando ainda aparecer essa tonalidade vermelha, que é o objetivo. Pode descer mais por esse outro lado, ainda usaremos outras tonalidades. Olha só, vamos emendando esse violeta, levando ele bem próximo a esse vermelho com esse ocre ouro. Por essa região aí, eu já estou começando a distribuir o azul marinho. Usamos de início o ocre ouro, emendamos a ele o vermelho vivo, emendamos a este vermelho o vinho, passamos violeta por essa região, essa parte mais alta. Agora, nós estamos quase terminando a nossa fruta com o azul marinho. Para essa parte aí embaixo, eu vou colocar também, agora estou colocando também uma porção de Bordeaux. Dá um tom de uva, mais ou menos, eu não tenho essa tonalidade. Se você tiver em casa, você pode estar usando ele, tá? Vou passar, olha, para terminar, para fazer esse acabamento agora, o azul marinho. Vou marcar um pouquinho por essa região com esse azul. Vou passando assim esse pincel para deixar esses tons mais discretos. Não se preocupe se lhe parece muito escuro. Lembrando que a gente ainda tem que clarear um pouquinho isso. Tô colocando um pouco de preto aí embaixo. Vou subir um pouquinho esse preto. É a região de maior sombra. E eu vou colocar o preto por essa região. Observe que tá bem escura, né? Agora, gente,
Vamos pegar o azul bebê puro e vamos começar a dar luminosidade, a dar uma apagadinha nesses tons tão escuros com esse azul bebê. Olha só que fica bom também você usar o seu azul bebê aí em casa. Se você não tiver o azul Caribe, como é o meu caso, você pode estar usando o azul bebê, não tem importância. Vou distribuir um pouco esse azul também por aí, por esse lugar onde tá bem vermelha e por esses pontos. Coloquei o excesso e agora eu vou espalhando e unindo. Esse é um pincelzinho número 6. Fiz uso para esse desenho até então do pincel número 6 e do pincel número 4. Vou marcando, olha, distribuindo esses tons mais claros, esse azul bebê, que vai deixando essa fruta bem mais apagadinha, aquele tom forte demais, mais apagadinho, mais suavizado. Vamos acentuando os pontos de maior luminosidade. Na parte escura dessa fruta. E agora, claro, eu vou também manchar essa aí. Essa manchinha que eu tô fazendo é com preto, você pode estar fazendo com preto, você pode estar fazendo com azul marinho no lugar mais claro, você pode estar fazendo com bordeaux. Vou marcar mais essa região aí. E olha só, aí vai mais um pouco de luminosidade. Para a parte de fora, eu vou puxar ele maior. Para a parte de dentro, eu vou só emendar os tons que já estavam aí. Essa fruta, ela tem uma depressãozinha nessa região, então, precisa mesmo ter um tom mais escuro. Aí, eu coloquei um pouquinho de branco, vou espalhar. Observe que eu coloco a tonalidade e espalho, mas olha que ainda tá os tons que a gente pintou por ali por baixo, ele ainda dá para aparecer. Se você colocar branco demais, azul bebê demais, o que vai acontecer? Vai sumir esse tom. Vai colocando aos pouquinhos, vai misturando até chegar no ponto que você quer. Não leve muita tinta de uma vez. Vou espalhando, olha, unindo as laterais desses excessos que eu coloquei, até ele ficar na tonalidade e no tamanho que eu quero. Meu pincel ainda tinha um pouquinho de tinta, e eu espalhei ele assim, deixando ele com mais luminosidade. Olha só, tô usando apenas a quina do pincel para fazer isso, viu? Uma quina do pincel tem tinta, a outra não. Uma eu coloco tinta, a outra eu vou espalhando. E assim vai ficando a nossa ameixa, as nossas ameixas. Você veja que eu coloquei alguns tons a mais, outros a menos. Fiz umas misturas aí de tintas, que você pode estar escolhendo aquela que você gostou mais para pintar as suas 3, ou fazer assim. Eis os excessos, e ainda falta os cabinhos da nossa ameixa, não é? Vou alisar um pouquinho mais aí essa tinta, apenas. Deixar ela mais unida, afinal, não quero essa casca áspera, mas sim mais lisa mesmo. Agora, gente, vamos encher esse cabinho todo com verde pistache. Depois dele cheio, eu passei na sua lateral, essa região aí embaixo, eu passei um pouquinho de verde musgo. Você coloca esse verde musgo se quiser. Se você quiser esse cabinho mais sequinho, nem coloca. Se você quiser ele mais esverdeado, como é o meu caso, aí você pode estar colocando. Agora, eu vou colocar um contorno, basicamente, de verde pântano. Você pode estar usando o verde oliva. Colocar o verde pântano e puxar um pouquinho. Se você tiver na sua casa colocando verde oliva, você também fará isso. Vai colocar o contorno e vai puxar um pouquinho. E vai fazer isso em todas as laterais. Depois de feito isso,
Eu peguei um pouquinho de amarelo bebê, olha só, a tinta só de um lado do meu pincel redondo, número 2, cortado no meio mesmo. Peguei ele partindo meus pelinhos dele. Eu tô colocando esse excessozinho de amarelo bebê com esse pincel. Vou clarear um pouquinho também esse cantinho e vou colocar os excessozinhos pelo centro desses cabinhos. Depois de feito isso, eu vou, olha, marcar um pouquinho esse meio desses pincéis também com o amarelo bebê, deixar ele mais clarinho. Vou vir com o sépia fazendo quase que um contorno, aquele contorninho bem irregular em torno desse cabinho, do centro desse cabinho, essa parte aí mais alta. Esse sépia, eu vou dar uma manchadinha com ele para a parte de dentro, levemente, e vou escurecer um pouquinho esse cantinho direito do cabinho. Para esse outro também farei a mesma coisa. Colocarei o sépia, vou colocar em volta dessa parte toda. E vou dar uma manchadinha também por esse centro, tá? Você, se quiser, pode também colocar agora uma porçãozinha de amarelo bebê, dando uma luminosidade. Tô passando um pouquinho de sépia por essa região também. E por essa parte eu também vou passar um pouco de sépia. Agora, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais de... Um pouquinho mais não, vou colocar um pouquinho de ocre e ouro aí. Por essa região também. Na parte de cima, eu vou colocar também um pouquinho do ocre ouro por essa região. É pouca coisa, não leve demais, para não estar apagando as tonalidades que você já colocou aí. Você colocou elas e é para elas aparecerem, pense assim. Então, você tem que colocar pouquinha tinta para não fazer elas sumirem. Tô distribuindo um pouquinho de sépia, bem pouquinho, aí colocando só uma sombra com o sépia. E assim, gente, ficou as ameixas. Espero que vocês tenham gostado, que ajude. Beijos, até mais.